Louvado e engrandecido o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já ouvimos os louvores falando conosco de uma maneira toda especial, porque Jesus é grande. E nesta noite falaremos sobre Jesus. É porque o nome dele é maravilhoso. E nós não tem, esperar do pregador não tem nada. Quem tem é Jesus e tem que falar, então vamos falar dele, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando falamos a palavra de Deus, ele age em nossas vidas. Como base, nós vamos ficar no capítulo 8 de Lucas, do versículo 22. Vamos ficar abertos, vamos ver se nós conseguimos até onde vamos chegando. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, né? E aqui, como já cantou, ele acalma a tempestade. Então vamos ler o versículo 22 em diante. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Aqui vemos que Jesus tem poder sobre a natureza. Quando nós vimos a Bíblia, nós vemos diversas vezes Deus operando milagre na natureza, porque ele tem todo o poder. Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, ele disse: põe o pé, marcha, e o mar se abriu. Porque é ele que manda, ele que tem o comando, foi ele que criou os céus e a terra. Então sabemos que todo o poder está nas mãos dele. Sabemos que quando os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi fiel ao Senhor, não quis se dobrar diante da estátua que o rei fez, falou: vou jogar você na fornalha de fogo ardente. Quem vão ver se seu Deus pode te livrar. E eles falaram: se ele quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele nos livrar, nós não dobraremos diante da estátua. Porque servimos a um Deus que tem o controle de todas as situações. E muitas vezes na nossa vida, diante de alguma circunstância, nós queremos desanimar, mas confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele nunca falha, ele nunca falhou, ele sempre estará com as suas mãos estendidas, nos dirigindo e nos guiando a nossa vida. E os discípulos ali ficaram apavorados, mas Jesus estava dentro do barco, estava dormindo, porque Jesus estava para passar do outro lado. E nós aqui vemos e chegamos à conclusão que até nós muitas vezes duvidamos. Os discípulos andavam com Jesus, sempre viu os milagres Jesus fazendo. E naquela hora de desespero eles clamaram, e Jesus acalmou. Aí eles falaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Andando com Jesus e não estava conhecendo Jesus. E hoje, nos nossos dias, vemos muitos acompanhando a igreja, fazendo: eu sou crente, mas não tem aquela confiança nesse Jesus que tem salvado as nossas vidas. Muitas vezes, quando chega a tempestade, muitos param no meio do caminho, mas o nosso Jesus está conosco. Ele não está no nosso barco, ele está dentro da nossa vida, pois ele pagou um preço tão caro para resgatar as nossas vidas. E não há motivo
de nós desesperarmos. Como humano, muitas vezes ficamos, parece que vamos balançar, mas Ele está calma. Crê somente, aleluia. E foi nisso que Ele acalmou a tempestade e eles atravessaram do outro lado. E vemos aqui que Ele também tem poder sobre os endemoniados, pois Ele atravessou o mar, pois por uma pessoa. Somente por amor a uma alma que estava precisando ali. Por isso que Ele chegou do outro lado. O versículo, a continuação continua do versículo 26 em diante. Vamos ler alguns versículos só para ganhar tempo. E perguntou Jesus, dizendo, versículo 30, qual é o teu nome? E ele diz, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se um despeadeiro no lago e afogou-se. Vou ler o versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Versículo 37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E aqui vemos que Jesus atravessou o lago, os discípulos junto com Jesus, e vimos que veio enfrentar uma grande tempestade, porque Jesus estava indo ao encontro a uma alma que estava presa pelo demônio. Vemos que aquela pessoa, a Bíblia diz que ele vivia ali amarrado, muitos prendiam ele e não conseguia, ele se quebrava todos, porque ele tinha uma legião de demônios na vida. E ele vivia ali sem roupa, vivia nos cemitérios, mas um dia chegou aquele que tem poder sobre os demônios. É aquele que chegou para libertar, porque ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Só por uma alma ele atravessou o lago, chegou do outro lado. E vimos que aquele demônio já chegou prostrando e dizendo, o que eu tenho contigo? Viesse me atormentar antes do tempo? Mas Jesus, com a sua autoridade, repreendeu aqueles demônios, porque eram muitos. E aquele homem foi liberto, e aquele homem se assentou liberto, vestido como uma pessoa normal, porque já tinha encontrado com aquele que liberta. E sabemos que aí aquele demônio pediu para entrar nos porcos. E o demônio, e Jesus permitiu. Aí o povo chegou tudo apavorado, porque os porcos tinham morrido. E vemos interessante que eles viram o homem sentado todo ali, vestido. Mas o que eles interessaram, ficaram preocupados com os porcos que eles pediram. Perderam. E mandando Jesus embora dali. E vemos que aquele homem recebeu a bênção. Mas os outros não ficaram contentes. Eles mandou Jesus embora da cidade. Não queria Jesus ali. Mas ele também quis acompanhar Jesus. Mas Jesus falou no versículo 39. Torna para a tua casa e conta quão grande coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia! Mas aí ele recebeu a bênção e Jesus mandou ele contar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E diz que ele saiu falando e muitos se maravilharam daquilo que Jesus tinha feito. Na hora muitos ali não quis ouvir Jesus, mas Jesus deixou
um atalaia, deixou um mensageiro ali para transmitir que Jesus salva, cura, liberta e faz milagre. E aquele homem saiu pregando e falando de Jesus. E sabemos que depois desse milagre que Jesus fez, ele novamente entra no barco e retorna. E vimos aqui que a multidão aqui mandou ele embora. Mas no versículo 40 diz: e aconteceu quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Uma multidão rejeitou, mas Jesus voltou do outro lado e tinha uma multidão aguardando a ele, porque sabia que aonde Jesus estava, milagre acontecia. E vemos aqui a continuação, que quando a multidão estava andando, apertando Jesus, chegou um príncipe. Versículo 41, eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. E ele estava indo para a casa de Jairo. Mas naquele momento, aquela multidão apertando, eis que uma mulher que há 12 anos sofria com fluxos de sangue, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades, e ela somente tocar na orla do vestido de Jesus, ela falou que ela ia ser curada. E sabemos que a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo e não tinha conseguido receber a sua bênção. E vemos que muitas vezes, muitos se encontram com problema ou enfermidade difícil, e muitos dizem, não tem mais jeito. Mas o dono da vida, quando chega, diz, tem, eu sou o médico por excelência. Então não há momento, como ser humano, a pessoa se desespera, mas com a palavra do médico, não tem mais jeito, pode levar para casa, mas se é a vontade de Deus, pode levar, que Deus vai fazer um milagre. Não tem, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é todo poderoso, é Ele que conhece as nossas vidas, Ele sabe as nossas necessidades. Portanto, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre o demônio, Ele tem poder sobre a enfermidade. E sabemos que aquela mulher não mediu esforço e foi apertando na multidão, que era grande, e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E Jesus parou, alguém me tocou. Mas os discípulos, mestre, a multidão te aperta e tu pergunta quem te tocou? Não, foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia! E muitas vezes você está no dia a dia procurando a tua bênção, e muitos falam para você, não adianta, não tem jeito, quer pôr impedimento, quer te desanimar, mas a palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias. Crê somente, aleluia, e você pode alcançar a bênção que você precisa. Não sabemos qual o motivo, muitas vezes algum problema difícil que você está enfrentando, já procurou em todos os lugares, não tem a solução. Mas nessa noite Jesus está na casa, Ele está pronto para resolver o teu problema. Ele é o advogado dos advogados, Ele é o juiz do juiz. Todo o poder está na mão dEle. É somente nós crer que Ele realiza milagre. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Hoje vivemos numa geração que muitos são incrédulos. Muitas duvidam. Talvez alguém conta um milagre e fala, será que é verdade? Mas vamos continuar crendo, porque Jesus nunca mudou. Nós estávamos na nossa escola bíblica em Araguari, da nossa convenção, e um pastor ali
bem antigo, que era um dos primeiros pastores ali, que trabalhou muito, viajando e a pé, de bicicleta, para as fazendas. E ele disse que um dia ele tinha que ir no culto na fazenda. E ele estava de bicicleta, ele olhou, o tempo escureceu. Mas ele falou: Jesus, os irmãos estão me esperando. E ele diz que orou, pegou a bicicleta e foi. E quando vem aquele temporal, ele viu o temporal vindo, e ele orando, falou: Jesus, eu não vou parar. E ele diz que ele entrou naquele temporal, mas o lugar que ele passava a bicicleta, só lá que não molhava. E ele foi até chegar aonde ele ia realizar o culto. Porque o nosso Deus é o dono da natureza, ele tem todo o poder. Tem alguém que duvida. Se você duvida, o problema é seu. Mas quem recebeu a bênção tem a convicção no Jesus a qual nós servimos. Ele é o Deus de milagre. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele, como as irmãs cantaram, ele derruba a muralha. Ele entra na cova dos leões, porque ele é o grande, ele é o todo-poderoso. Todo o poder está com ele. Aleluia! Então não devemos duvidar. Vamos crer que ele continua fazendo o milagre. Nós sabemos que a vinda dele está bem próxima. Todo mundo ficou desesperado, muita gente. Nós vimos esses dias, lá no Rio Grande do Sul, muita água. Aqui foi fogo. Mas Jesus está conosco. Ele é tão bom que hoje ele mandou uma chuva para nós. Esse é o Jesus que servimos. Muitos orando, muitos buscando, e Deus ouve os seus filhos. Aleluia! Ele tem cuidado de nós. E Jesus continua. Depois ele fala: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia! Além de ela receber a cura, ela recebeu a salvação da sua alma, porque Jesus veio salvar, curar, libertar, operar milagre em nossas vidas. Não é somente, muitos falam assim: não, vou ser crente para receber milagre. Ele recebe milagre, se você crê. Mas a salvação em primeiro lugar em nossas vidas. Temos que buscar e servir a Jesus com toda a nossa vida, deixando para trás todos os embaraços e vivendo uma vida de comunhão, de santificação na presença dele. Porque quando ele nos tira do mundo, ele nos liberta, ele nos transforma. Aí vamos ser uma nova criatura, vamos viver uma vida nova na presença do Senhor. E quando nós estamos vivendo na sua presença, com a vida de santificação, de comunhão com ele, quando nós dobramos o nosso joelho e nós falamos com o nosso Pai: Papai, tu sabes do que precisamos, tu sabes a minha necessidade. E ele inclina os seus ouvidos e começa a ouvir o nosso clamor. Aleluia! E lá de cima ele começa a se mover, estende as suas mãos e começa a derramar a sua bênção sobre a nossa vida. O nosso coração vai alegrando, nós vamos se alegrando na sua presença. E quando somos batizados com o Espírito Santo, já começamos a falar em mistério com ele, porque isso é um privilégio daqueles que têm Jesus como Salvador na sua vida. E se você não é batizado, você vai orando, ele pode te batizar. Ele não só batiza aqui no meio da igreja ou em festa, ele batiza ali na sua casa, você dobrando o joelho, falando com ele, ele te visita, porque ele é o mesmo
todo poder está nas suas mãos, aleluia. Que maravilhoso é servir a esse Jesus. Como é bom servir a esse Jesus, aleluia, que tem um cuidado especial para as nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, porque Ele tem cuidado de nós. É por isso, como canta, sobrevivemos, porque Ele está conosco, aleluia. E a continuação vai dizendo que e quando Ele fala isto para a mulher, aí chega um pessoal, os servos do príncipe, e Jesus ainda tem acabado de falar com a mulher, o versículo 49, estando ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. E muitos têm essas notícias, né? Não precisa orar mais não, Deus não vai te ouvir não, já acabou. Não. Mas Jesus disse, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Aleluia! Muitas vezes o inimigo quer lançar dúvida em nossas vidas. Muitas vezes ele vem com palavra, usa alguém para tirar a nossa, querer para crescer a nossa fé, que para querer estimular nós buscar ao Senhor. Mas não, vamos continuar buscando, porque Ele está ouvindo o nosso clamor. E Ele continuou a caminhada, e Jesus chegando, entrando em casa, no capítulo 51, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Aí ele chegando, todos estavam chorando e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Ei, Jesus maravilhoso. Aí eles riram dele, como o povo é incrédulo, o dono da vida ali, e eles riram dele. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Aleluia! Ele fez essa caminhada no barco, o vendaval se levantou, mas ele acalmou o vento, chegou do outro lado, expulsou o demônio, e voltou novamente, e no meio da multidão aquela mulher tocou e foi curada. Agora ele ressuscita aquela menina. Quando vimos também no capítulo 7, o versículo 11 ao 17, que fala o filho da viúva de Naim, porque ele tem poder sobre a morte. Sabemos que aquela multidão é sempre uma multidão levando a morte, mas Jesus, a outra multidão, vinha com o dono da vida. E Jesus sentiu íntima compaixão pelaquela mulher. Ela não pediu, mas Jesus sentiu íntima compaixão por ela. E disse, não chores. Aleluia. Como não chorar numa hora tão difícil dessa, perdendo o filho, já era viúva, tinha perdido seu esposo e agora levando o seu filho para sepultar. Mas chegou o dono da vida. Jesus sempre chega na hora certa. Jesus nunca chega adiantado, nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. É que nós, muitos, queremos que seja na hora. E buscamos, queremos a resposta. Mas Ele sempre tem uma resposta. Muitas vezes, o não de Deus para nós é uma resposta. E muitos só querem receber o sim. E às vezes aquele não vai nos fazer um bem tão grande, porque é Ele que está falando. E quando nós estamos na orientação e direção dEle, Ele fala não, você fica no seu lugar, aguarde, e depois você vai ver o que Ele vai realizar na sua vida. Mas quando muitas vezes Ele é o Deus já, muitas vezes Ele chega na hora.
Então, depende. E muitas vezes ele fica em silêncio. Aleluia. Aí que é o duro, né? Aí muitos ficam desesperados, não ouvem mais. Ah, Jesus não está me ouvindo. E eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ele está em silêncio, como tem um hino que ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nosso favor. Fique tranquilo, não se desespere. Ele está trabalhando, ele nunca parou de trabalhar. E ele sempre está trabalhando. Ele está sempre trabalhando. E vemos aqui um escritor que escreveu. Nós sabemos que ele continua. O não de Deus nos protege. O esperar de Deus nos prepara. E ele deu um exemplo. Quando você está realizando uma prova, você está passando por uma prova na escola ou na faculdade, o professor fica falando, ele fica em silêncio. Então, muitas vezes estamos passando na prova, mas o nosso professor, por excelência, está em silêncio, esperando a hora. Ele sabe que você vai vencer, você vai passar pelaquela prova e você vai ser mais do que vencedor. Porque é Ele que está no controle. Não adianta você correr daqui para lá, achar que vai, eu não saio daqui e vai para lá, não. Vamos ficar no nosso lugar. Porque é Ele que tem o domínio. Não adianta correr, muitas vezes você vai para lá, Ele manda uma tempestade para você. Se você não, aí você vai lá, e agora? Não, aí você tem que clamar por Ele. Não tem jeito. Tudo nós temos que recorrer ao dono da vida. Mesmo que vemos, quando nós lemos a Bíblia, vemos o povo de Israel, o tanto que passou, quantas Deus fazendo promessa, e Deus abençoava, e muitas vezes eles viravam as costas para Deus. Mas como Deus é misericordioso, um pouco Deus mandava a bênção. Deus dava vitória na guerra. Muitas vezes Deus falava, vai, pode ir que eu vou dar vitória. E outras vezes Deus falava, não vai. E muitos teimavam, iam e perdiam a batalha. Porque nós temos que estar sempre na direção e orientação do nosso Deus. Quando nós vimos Moisés, que foi um grande homem, que tirou o povo do Egito, e uma hora Deus falou para ele que ia matar todo o povo, ele falou, não, meu Deus, não faça isso. O que os egípcios vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo para matar no deserto. Mas quando chegou lá na frente, Deus falou para Moisés, fala com a rocha, para a rocha da água. Moisés estava, o povo deixou ele tão, o povo deixa, o povo gosta de fazer fofoca, querer te acusar, fazer muitas coisas, e se você se perder o equilíbrio, você perde a bênção. Aí Moisés pegou, Deus falou para ele, fala para a rocha. Aí ele pegou e mandou a vara na rocha. Povo obstinado, povo rebelde. Aí Deus falou assim, não mandei você fazer isso. Carregou o povo e Deus falou, você não vai entrar na terra pela desobediência à palavra de Deus. Porque Deus é fiel. Deus é aquele que não leva o tempo que nós vivemos em ignorância, mas se você servir todo o tempo e na última hora você virar as costas para Ele, você perde a bênção. E Ele pegou Moisés, levou lá no alto, mostrou a cidade. Deus é tremendo. Ainda mostrou a cidade, aquela cidade. Mas você não vai, pois você desobedeceu a minha voz, que era só para falar para a rocha. E Ele tinha visto diversos milagres. Deus quis matar o povo, Ele pediu para não matar o povo. E agora Ele ficou bravo com o povo, chamou o povo de rebelde, porque o povo deixou Ele meio nervoso. Tanto ele e Arão. E Deus fez subir primeiro Arão lá no monte, mandou tirar toda a veste sacerdotal. E ele morreu lá. Pois ele estava junto com Moisés e desobedeceram. E ainda fala a Bíblia que eles prevaricaram contra o Senhor. É duro, hein? Então, irmãos,
vamos continuar ouvindo a voz do nosso grande Deus. Não se precipite, não fique desesperado na hora que chega aquele movimento. Calma, calma, o nosso Deus está no controle, aleluia. Ele está no controle de todas as situações. Então não há momento de você querer desesperar. Nós ouvimos sempre, estamos ouvindo a palavra de Deus, os hinos falam conosco. Então vamos acalmar o nosso coração, vamos aprender a ficar esperando a ordem dEle, a hora dEle, e Ele vai agir na sua vida. Não sei o que você está passando, o que você precisa, mas Ele está dizendo, crê somente, aleluia. Ah, mas é impossível, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O médico já falou, não tem mais jeito, mas o médico dos médicos está conosco, aleluia. E vamos confiar que Ele vai realizar um grande milagre na sua vida, aleluia. E nessa noite, Ele trouxe essa palavra para nos renovar, para podermos confiar mais nele. Sabemos que Ele tem poder em toda situação. Não existe nenhuma situação que o nosso Deus não tem poder. E nesta noite, a mão dEle está estendida para te abençoar, para dar aquilo que você precisa. Nesta noite, é você confiar. Abre o seu coração, lalabá, shurikanda, lalabá, shurabalabá. Abre o seu coração e deixa e ouve a voz dEle nessa noite. Calma, calma que eu estou no controle. Não precisa querer sair fora do barco, mas permanece que nós vamos chegar do outro lado, aleluia, porque Ele é fiel. Ele é o nosso professor, então nós estamos à prova. Enquanto estivermos aqui, somos peregrinos, vamos viver. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e nós vamos vencer em nome de Jesus. E muito breve Ele vem buscar a sua igreja. Tudo os acontecimentos nós estamos vendo nos mostra que Cristo já volta. Então é momento de cada um de nós fazer uma reflexão e começar a pôr a nossa vida mais perto de Deus. Ter uma vida de comunhão com Ele, porque sabemos que Ele vem buscar a sua igreja. Que Deus abençoe e que essa palavra possa encontrar guarida em cada coração e Deus tem um milagre para a sua vida. Queremos saber nessa noite se há alguém que deseja receber esse Jesus tão maravilhoso como Salvador, ou você que afastou e quer voltar para a casa de Deus. Tem alguém? Levanta a sua mão que a igreja irá orar em seu favor. Temos pessoas para voltar ou aceitar Jesus? Todos são crentes? Todos são crentes? Ele vem, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor.